O futebol e a fé cristã. É pecado os obreiros viciarem-se em futebol? É pecado o crente apaixonar-se pelo futebol? É errado o crente derramar lágrimas, se emocionar e amar o seu time acima do seu chamado, da sua missão eclesiástica, da sua missão no reino de Deus? Esse é o nosso segundo vídeo sobre esse tema crítico. Nós estamos trazendo um estudo apologético. Esse é o segundo vídeo. Eu vou deixar o card dele aí, vai aparecer aí no cantinho do vídeo. E vou deixar o link, você vai clicar nos links aí na descrição do vídeo para você assistir os testemunhos. Assista o primeiro vídeo que fala sobre uma introdução a esse tema. Você vai ver a origem do futebol, da onde se originou o atletismo, a qual o futebol está atrelado, a origem do futebol no Brasil. E este é o nosso segundo vídeo. Então, se ainda não segue a gente aí, deixa o teu like, o teu comentário e compartilha esse vídeo. Vamos ver estudo bíblico apologético, futebol como prática idólatra e a influência nos evangélicos. Nossa introdução é a seguinte: o futebol no Brasil ele transcende o esporte e assume características de uma religião secular, com ídolos, rituais, templos, que são os estádios, e devoção fanática. Muitos crentes evangélicos têm se envolvido de uma maneira excessiva com o futebol, muitas vezes colocando-o acima de sua própria fé e do seu próprio chamado. Este estudo visa analisar biblicamente essa realidade, utilizando a apologética cristã para demonstrar como o futebol pode se tornar uma forma de idolatria ou já ter se tornado para aqueles que já vivem apaixonados. Primeiro, futebol como ídolo moderno. A definição bíblica de idolatria, e nós vamos ver agora, a idolatria não se limita apenas à adoração de estátuas, mas a qualquer coisa que tome o lugar de Deus no coração do homem. Êxodo 20, versículo 3 e 5, na Bíblia NVI, que é a nova versão internacional, diz: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti nenhum ídolo, não te prostrarás diante deles, nem lhe prestarás culto. Em Colossenses 3, versículo 5 da Bíblia NTLH, fala o seguinte: portanto, faça morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês, imoralidade sexual, impureza, paixões. Inclusive, os futebolistas, os fãs de futebol, do clube dos futebol, são apaixonados pelos seus times. Por isso que existe gangues, torcidas organizadas que matam um ou outro pelas suas paixões. E a Bíblia fala: paixões, desejos maus e ganância, que é a idolatria. Ela diz: façam morrer estas coisas em vocês, na Bíblia NTLH. A Bíblia NBV também fala em Colossenses 3, versículo 5, diz assim mesmo, a nova Bíblia viva. Ela fala: portanto, fora com as coisas pecaminosas e terrenas, a imoralidade sexual, a impureza, a paixão, os desejos vergonhosos e a ganância, pois ela é idolatria. Entretanto, agora é o momento de arrancar e lançar fora todas estas coisas: a ira, o ódio, a maldade, blasfêmia, palavras obscenas. Não mintam uns aos outros. A vida velha de vocês, que vocês levavam com toda a sua perversidade, que fazia essa espécie de coisas. Agora ela está morta e desapareceu. Vocês estão vivendo uma espécie de vida totalmente nova, que consiste em estar continuamente aprendendo cada vez mais o que é correto e procurando constantemente ser cada vez mais semelhante a Cristo, que criou essa vida nova no íntimo de vocês. Então, por aqui, por essa passagem da Bíblia, em Colossenses, que a gente acabou de ver, do versículo 5 do capítulo 3, vai até o versículo de número 10. A gente percebe que essas coisas existem na vida daqueles que porfiam no futebol. Rixas, brigas, ódios, paixões, dissensões e até mesmo confusão. Tem jogo que termina em confusão. Isso está matando muito crente, está destruindo muito chamado, muita vida. Essa é a verdade. Creia você ou não, seja você apaixonado pelo teu clube, mas essa é uma realidade. O futebol, quando se torna uma obsessão, pode ser classificado como idolatria, pois consome o tempo que deveria ser dedicado a Deus, dedicado à oração, dedicado ao culto. Tem gente que não vai, tem crente que não vai para o culto quando tem o jogo do time do coração dele. O time do coração dele é mais importante do que a adoração e louvor ao Deus dele. Ele não sabe nem o louvor da harpa cristã. Ele não sabe louvar, mas ele sabe tudo o hino do clube dele. Então, consome todo o tempo que deveria ser dedicado a Deus, na oração, no culto ou ao estudo bíblico, para viver uma vida
de comunhão com Deus. Gera paixões descontroladas, violência, brigas e fanatismo. Isso é uma característica, né, primordial dos apaixonados pelos clubes e pelos times de futebol. Torna-se o centro da vida de muitos crentes, substituindo a devoção ao próprio Cristo que ele diz professar e viver. Segundo, o futebol na história do Brasil. Uma religião secular. Houve fatos históricos. O Brasil é conhecido como o país do futebol, onde o esporte é tratado como uma paixão nacional. E já vimos que paixões, né, desse tipo não devem estar no coração do crente. Grandes estádios como Maracanã são comparados a templos, onde multidões se reúnem em fervor, de forma até mesmo quase que religiosa. Não que eles considerem religião, mas os aspectos todos são religiosos. Jogadores são endeusados, como Pelé, Garrincha, Neymar, né? São endeusados, recebendo adoração que deveria ser direcionada somente ao próprio Deus. Torcidas organizadas muitas vezes promovem violência, rivalidade e ódio, contrariando os princípios cristãos do amor e a paz, que está em Mateus capítulo 5 e versículo 9, na Bíblia NTLH, nova tradução na linguagem de hoje, que diz o seguinte, do versículo 9 em diante: Felizes as pessoas que trabalham pela paz, pois Deus as tratará como seus filhos. Apologética cristã, né? Vamos ver nossa terceira parte. Fala sobre apologética cristã contra a idolatria no futebol. Parte A, o perigo da divisão na igreja. O futebol cria rivalidade até dentro das igrejas, onde irmãos se desentendem por times diferentes e contrariando 1 Coríntios, capítulo 1, do versículo 10, na nova Bíblia Viva. Fala assim, ó: Rogo a vocês, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que todos vivam em harmonia e que não haja divisões entre vocês. Mas, infelizmente, um é do Corinthians, outro é do Palmeiras, né? E não tem como ser. Às vezes, não acontece de ser nem do próprio time de Cristo, porque um diz, eu sou da Universal, eu sou da Assembleia de Deus, e eles têm na sua natureza esses partidos, esses times religiosos, como é também de forma religiosa. Veja o vídeo 1, lá eu mostro tudinho o que é a origem do atletismo a qual o futebol está integrado. Isso foi a Bíblia NT, a Bíblia Nova Bíblia Viva. A Bíblia NTLH, em 1 Coríntios, ela reforça, ampliando, né, o entendimento. 1 Coríntios 1, versículo 10 diz: Irmãos, peço pela autoridade do nosso Senhor Jesus Cristo que vocês estejam de acordo no que dizem e que não haja divisões entre vocês. Sejam completamente unidos num só pensamento, numa só intenção. Então, aqueles que são totalmente divididos por causa de clubes, sua paixão no seu coração, estão quebrando as palavras de Deus e os ensinamentos do apóstolo, do grande apóstolo do Senhor Jesus Cristo. Estão pisando na própria Bíblia pelo amor e paixão dos seus clubes. Parte B. O culto aos ídolos do esporte. Muitos crentes, eles vestem camisa de jogadores, acompanham cada movimento dele nas redes sociais e gastam fortunas em ingressos, enquanto negligenciam a obra missionária. Não dão dízimo, não dão oferta, não dão ajuda, mas são colecionadores em todos os aspectos de seu clube. E acompanham eles em tudo, gastam fortunas. 1 João 5, versículo 21, na Bíblia A Mensagem, ela diz: Filhinhos, que também é uma paráfrase, a Bíblia A Mensagem, ela diz: Filhinhos, guardem-se dos ídolos. Então você que tem o ídolo do futebol no teu peito, no teu coração, você carrega o escudo do time, mas não carrega o escudo da fé na tua alma, no teu espírito, é bom você rever a sua fé. Parte C. A substituição do culto a Deus pelo futebol. Muitos faltam aos cultos para assistir jogos, priorizando o esporte sobre a comunhão com Deus. Eles trocam, preferindo, porque na verdade o homem não pode dar o que ele não tem. O homem não pode dar para Deus o tempo, a atenção, se ele ainda não tem esse dispositivo dentro dele. Ele só pode dar o que tem. Se ele dá para o time dele, é porque ele está servindo aos deuses do atletismo, como eu falei no vídeo 1. Veja o vídeo 1 antes de ver esse aqui. Veja o vídeo 1. Hebreus capítulo 10, versículo 25, na Bíblia VFL, versão fácil de ler, diz assim: Não abandonemos, como alguns estão fazendo, o costume de assistir à nossa reunião. Pelo contrário,
animemo-nos uns aos outros. Infelizmente, alguns irmãos não têm prazer no culto, mas têm prazer de estar na frente da telinha, do celular ou da sala da sua casa, adorando o seu time do coração, ao invés de adorar a Deus, que deveria estar no seu coração. Parte 4, vamos ver o equilíbrio cristão. Pode um crente apreciar futebol? Né? Que nós diríamos sobre isso? Devemos ser radical sobre esse ponto? Não. Estar totalmente apaixonado, estar amável ao futebol como muitos, isso é fanatismo. Esse fanatismo configura religiosidade. Agora, tu viu uma parte, eu particularmente, vou falar de mim, eu vejo futebol. Se você me perguntar quando, eu vou te dizer, na Copa do Mundo. Quando eu vejo que a luta está acirrada, eu paro para ver ou o primeiro ou o segundo tempo. Às vezes eu vejo tudo, às vezes eu vejo só um, às vezes eu não vejo nenhum. Então eu não me considero um idólatra do futebol porque eu não tenho amor por time nenhum. Não tenho paixão por time nenhum. Então o perigo é justamente isso. E nós devemos ter um equilíbrio, sendo cristão ter um equilíbrio, porque pode acontecer que o diabo está fazendo na vida de muitos é tirar Cristo do centro do teu coração e colocar o Palmeiras, colocar o Corinthians, colocar a seleção brasileira, colocar o Remo, colocar o Paysandu, colocar o Flamengo. Infelizmente, muitos outros times. Ele tira Jesus e bota o time das suas paixões. Nós não devemos condenar em si, ser muito radical sobre isso. Mas devemos ter muito cuidado com o excesso da idolatria, porque ela está às portas e muitos já caíram nessa prática, como eu mostro no vídeo 1. Veja o vídeo 1, veja esse que é o 2 e veja também o 3. O apóstolo Paulo ensina em 1 Coríntios 10:31, na Bíblia NVT, que é a nova versão transformadora, NVT, nova versão transformadora. Ele diz assim mesmo, em 1 Coríntios 10:31, portanto, quer comam, quer bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Por quê? Porque Deus é o centro. Deus é o centro. Eu nunca paro na frente do jogo do Brasil, tirando toda a emoção que é dada ao meu Senhor, as lágrimas que eu devo sempre derramar nas minhas orações, na minha comunhão, e dar para um time, dar para o homem. Não devo idolatrar nenhum jogador, nenhum time de futebol, porque para Deus é toda a glória. Tudo é para a glória de Deus. Se o futebol não atrapalha a sua fé, então você vai bem. Se ele não está atrapalhando você, não está atrapalhando o teu chamado, o teu ministério, a tua vida, a tua comunhão, se não é a prioridade na tua vida, viu? Se ele não tira o lugar da Bíblia, da comunhão, da oração, da fidelidade a Deus, do teu comissionamento, da missão que Deus te deu, da tua responsabilidade, então, meu amigo, você é um cara equilibrado. Já deu para entender que se você é uma pessoa certa com o teu Deus, me refiro à tua responsabilidade espiritual, amém? Porque eu duvido que uma pessoa que todo dia está no futebol, uma pessoa que todo dia está suando, correndo atrás de uma bola, mas ela não passa 5, 10, 15 minutos, meia hora lendo a Bíblia, orando, evangelizando, trabalhando na obra, exercendo o chamado ministério, eu temo que ela esteja bem na presença de Deus. Entendo que aí já é um atrapalho para a vida dela. A conclusão que a gente pode tirar é a seguinte: o futebol, quando levado a um nível de devoção excessiva, torna-se ídolo que afasta o crente de Deus. A Bíblia é clara: busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus. O reino de Deus. A Bíblia declara: busque, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus. Mateus 6, versículo 33. Em cartas para hoje de J.B. Phillips. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus. Olha só. Os crentes devem manter uma vida equilibrada a respeito dessa prática, porque se ele passa a tornar-se devoto do futebol, devoto da sua paixão pelo futebol, então ele é um idólatra e não é um crente.
Atos capítulo 3, versículo 19. Olha só. Que os crentes evangélicos avaliem seu coração. O futebol ocupa o lugar que pertence somente a Cristo? Se sim, é hora de arrependimento e mudança. Atos 3, versículo 19, na Bíblia BJ, ela fala o seguinte: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que vossos pecados sejam apagados. Temos que ter conversão, que nossas paixões sejam Jesus, e não um jogo, um time ou um ídolo de futebol. Vamos ver seitas fanáticas. O futebol no Brasil não é apenas um esporte, mas um fenômeno cultural com características religiosas. Templos, idolatria modernas, jogadores tratados como deuses, estádio como templos, torcida como seitas fanáticas, rituais pagãos, cânticos de guerra, superstições, camisa da sorte, não cortar a barba durante competições, sacrifícios emocionais, depressão pós-derrota. Tudo isso acontece na vida do idólatra do futebol. Ele diz que ele é crente, ele diz que ele é da igreja, ele diz que ele é do Jesus. Mas essas características que sempre o acompanham quando ele expressa a sua devoção ao seu time. Substituição da fé. Muitos crentes, eles conhecem mais estatística de futebol do que versículos da Bíblia. A pergunta-chave: pode um cristão ser tão fervoroso por um time quanto por Jesus? Primeiro, vamos ver a idolatria no Antigo Testamento e seus paralelos com o futebol. Parte A, o bezerro de ouro versus ídolo do futebol. Êxodo 32. O povo de Israel, impaciente, criou um ídolo para adorar enquanto Moisés estava no Monte Sinai. Hoje, muitos crentes trocam o culto a Deus pela devoção a jogadores e times. Êxodo 32, versículo 8, na Bíblia NVI, Nova Versão Internacional, diz: muito depressa se desviaram do caminho que lhes ordenei e fizeram um ídolo em forma de bezerro. Inclinaram-se diante dele, ofereceram-lhe sacrifícios. A comparação é a seguinte: bezerro de ouro e ídolo do futebol. A Bíblia NBV, em Êxodo fala o seguinte, em 32, verso 6. No dia seguinte, todos levantaram cedo, ofereceram ofertas queimadas e oferta de paz ao bezerro de ouro. O povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para se divertir. Não é isso que você diz? É só uma diversão. Feito de ouro, que é a riqueza, jogadores milionários, festa, dança, orgia, como está em Êxodo 32, versículo 6, churrasco, bebedeiras e brigas em estágios. Substituiu Deus, substituiu o primeiro amor, como falei em Apocalipse 2, versículo 4. A Bíblia NBV, Nova Bíblia Viva, fala em Apocalipse, capítulo 2, versículo 4. Todavia tenho uma coisa contra você. Você não me ama como no princípio. Isso aqui é uma palavra para os fanáticos do futebol. Aqueles que já estão servindo, ao ídolo da Grécia, aos deuses, aos demônios, aos espíritos que inspiraram a Grécia atlética, ao Olimpo, a adoração. Isso você só vai entender se você assistir o vídeo 1. Você vai ver ali o contexto religioso por trás do atletismo. Parte B aqui agora é a seguinte: adoração a Baal e a cultura das torcidas organizadas. Baal era um deus cananeu associado à fertilidade, poder e emoção. Assim como o futebol está relacionado à paixão, à glória e à vitória. Os profetas condenaram o sincretismo em 1 Reis, capítulo 18, versículo 21. Na Bíblia NBV, Nova Bíblia Viva, em 1 Reis, fala o seguinte, 18 e 21. E Elias disse ao povo: por quanto tempo vocês vão ficar oscilando entre dois caminhos, sem se decidirem por um deles? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Porém, se Baal é Deus para vocês, então sigam Baal. O povo, porém, não lhe respondeu nada.
Muitos evangélicos misturam fé com fanatismo esportivo, gritando mais no estádio do que no culto. Eles dão mais glória ao time do que glória a Deus. Eles dão mais glória, né, aquela emoção que eles estão sentindo, aquela adrenalina, porque é isso é viciante, né? Isso é viciante. Isso se torna como se fosse uma seita que controla a emoção dos seus adeptos. E muitos evangélicos misturam fé com fanatismo esportivo, gritando muito mais alto nos estágios, expressando o seu amor, a sua devoção, a sua paixão, do que no culto. No culto eles ficam caladinhos, no culto eles são mornos, são mortos espiritualmente. É assim que acontece com o crente que está vivendo uma vida devota no futebol. Parte 2. Futebol na história do Brasil. Uma análise cultural e espiritual. Parte A. A sacralização do futebol. Pelé é chamado de rei e Neymar de Messias. Títulos que pertencem somente a Cristo, como você pode ver em Apocalipse 19, versículo 16. Na Bíblia NBV, Nova Bíblia Viva, Apocalipse 19, 16 diz: no manto e na coxa dele estava escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Vamos ver os estágios como catedrais. Os estágios são isso. É a idolatria moderna que Satanás inspirou. Os estágios são uma forma de catedral. Lá ele tem todos os adeptos. Lá os demônios que se manifestam para receber a adoração estão sempre lá. É por isso que há essa paixão, essa devoção. Porque os estádios são como catedrais. O Maracanã, no Rio, é o templo do futebol. Morumbi, em São Paulo, que é o santuário. E rituais de torcida, batismos de novos torcedores, orações para o time vencer. Existe até batismo de novos torcedores, orações para o time vencer. Então você percebe que os rituais no templo estão lá. Velas acesas para jogadores. Tudo isso acontece. Parte B, a violência e o ódio nas torcidas. Mateus capítulo 5, 21 e 22. Diz assim, na nova tradução da linguagem de hoje: condena a ira gratuita, mas muitos crentes xingam, brigam e até matam por times. A estatística é a seguinte: 30 mortes por ano no Brasil devido à briga de torcidas, dados da ONG, da ONG, da violência no futebol. 30 mortes por ano. Evangélicos envolvidos em organizadas criminosas. Por exemplo, torcida Mancha Verde. Estão muitos evangélicos envolvidos nessa torcida. Infelizmente, isso é uma vergonha, porque para se reunir, para fazer a obra de Deus, é com muita luta, mas para se reunirem, para estar nessas torcidas, tipo a Mancha Verde, eles estão sempre unidos. Parte 3. Vamos ver a apologética cristã contra a idolatria futebolista. Parte A. O dinheiro gastos com ídolos, ingressos caros, camisas de até 300 ou mais, assinaturas de TV, assinaturas de TV por assinatura, enquanto obras missionárias sofrem, enquanto a igreja está precisando, enquanto vidas estão precisando que ajudem, a obra precisa, pede socorro, mas o caba ama mais o time dele de coração do que Jesus. Mas dá para entender, a gente entende porque a pessoa não pode dar o que não tem. Ela diz que tem Jesus, mas é nos lábios, não é no coração. Ela é apaixonada pelo futebol dela, pelo time dela. Ela tem compromisso todos os dias, todas as tardes, todas as noites, no gramado. Compromisso com a divindade que ela está adorando, está servindo, em lugar do seu Criador, que é Cristo. Está gastando com as bugigangas, os apetrechos futebolistas, mas não gasta com a obra missionária. Infelizmente, Mateus 6, 21, na Bíblia, a mensagem diz o seguinte: onde estiver o seu tesouro, aí está o seu coração. Essa é uma palavra para ti, fanático. Ainda dá tempo de se converter de todo o teu coração e assumir o teu posto.
que é crente de verdade, é ser um crente de verdade. Parte B, a prioridade distorcida. Faltar ao culto por jogo é trocar o sábado ou domingo pelo estágio. Hebreus capítulo 10, versículo 25, na Bíblia VFL diz, que a Bíblia, versão fácil de ler: não abandonemos nossas reuniões como alguns fazem. Parte C, a emoção substituindo a fé. Muitos choram mais por derrota do que por almas perdidas. Filipenses 3, versículo 18 e 19, na tradução Cartas para Hoje de J.B. Phillips, que é uma excelente tradução, diz assim mesmo: há muitos cujo Deus é o apetite, que se orgulham do que deveriam envergonhar-se. Que palavra linda! Filipenses 3, versículo 18 e 19. Não é assim que muitos evangélicos fanáticos pelo futebol fazem? Se orgulham em lugar daquilo que era para eles ter vergonha. Por quê? Porque o que está por trás do futebol é uma idolatria. É uma idolatria. Inclusive, esse DVD aqui, ó, antigo, um documentário, você pode procurar aí, da Sociedade Bíblica do Brasil, da qual eu discordo quando ela associa o evangelho ao futebol, né? Lá diz que o futebol, eles declaram aqui, a Sociedade Bíblica do Brasil, está aqui no canto, suas siglas, SBB. Ela fala que o futebol é uma espécie de idolatria, ela declara nesse documentário. Infelizmente, era para os crentes sentirem vergonha dessa prática e voltar-se. Se não consegue se libertar, busca libertação em Jesus Cristo. Muitos obreiros, muitos crentes estão com uma vida totalmente destruída. O nosso próximo vídeo, vai ser o vídeo 3, vamos falar simplesmente só sobre essa questão da influência do futebol, né, a influência negativa do futebol na vida, no chamado, no ministério dos obreiros, dos crentes. A igreja hoje sofre, padece por falta de obreiro, mas se for no campo, estão todos os obreiros lá jogando bola e não tem vida para expressar. Não evangelizam, não trabalham na obra missionária, não tem como mandar eles, não tem como colocar eles na frente de uma obra porque estão mortos, não tem força. Vamos ver a parte 4. Isso que eu acabei de falar agora, eu vou citar no próximo vídeo, não perca o próximo vídeo. Vamos ver a parte 4, o equilíbrio cristão. Pode um crente curtir o futebol? Ele até pode, mas foi como eu falei. Com bastante limite, sem devoção, sem paixão, sem amor, sem lágrimas, sem emoção, mas curiosidade. Olha só, assim como o entretenimento, não como culto, não gastar descontroladamente, como está lá escrito em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10, na Bíblia VFL, fala: o amor ao dinheiro é a causa de todo tipo de mal, e alguns, por desejarem tanto dinheiro, se afastaram da fé e causaram a si mesmo muito sofrimento. Não brigar ou xingar, como está em Efésios 4, versículo 29, na Bíblia VFL, que diz assim mesmo: vocês não devem dizer palavras sujas, mas somente palavras que sejam boas e para a necessária edificação das pessoas, e que levem benefício aos que a ouvem. Não entristeça o Espírito Santo de Deus, pois ele é a marca de que vocês pertencem a Deus e a garantia de que Deus nos libertará algum dia. Deixem de lado a amargura, a raiva e a ira. Não gritem uns com os outros, nem falem mal deles. Afastem-se de todo tipo de maldade. Antes, sejam bons e tenham compaixão uns dos outros. Perdoe uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou a vocês. E o que é que essa competição faz? É isso, é dividir um contra o outro, colocar um contra o outro. Obreiros que não se falam, estão em cima do altar, mas já brigaram no estádio, já brigaram no gramado, no campinho. E isso está acontecendo. E estão com a vida toda destruída, toda arrebentada, e estão morrendo espiritualmente. Parece que estão vivos, mas já não tem mais força para servir a Deus. Não colocar o time acima de Deus, como está em Mateus capítulo 6, versículo 33. A Bíblia é fácil de ler. A versão fácil de ler, ela diz assim mesmo:
Portanto, se vocês colocarem em primeiro lugar nas suas vidas o reino de Deus e aquilo que Deus quer, Ele lhes dará todas estas coisas. Então, isso foi o sim. O não é o seguinte: não, se você falta à igreja, pois jogos. Então, eu posso, o crente pode, ainda agora foi o sim, agora é o não. Não, você não pode se você falta à igreja, pois jogos. Não, se você deixa de orar, de ler a Bíblia e vai jogar. Não, se você é viciado, vai todas as tardes e não vai orar, não tira uma tarde para orar, não tira uma tarde para evangelizar. Não, se você falta o culto. Não, se você odeia os torcedores ou os membros de outro time. Não, se você briga. Não, se você defama. Não, se você chama palavrão. Não, se você está com rixa. Não, se você porfia. Não, se você aposta. Não, se você já se viciou. Não, não. Vamos ver. Parte 5. Casos reais de evangélicos em futebol. Parte A. Jogadores evangélicos que viraram ídolos. Kaká, apesar de cristão declarado, muitos o idolatram mais do que imitam a sua fé. Lucas Moura, ele disse: Deus me deu o dom, mas torcedores o tratam como um santo. B. Pastores que misturam a fé e futebol. Igrejas com cultos temáticos de times. Infelizmente tem entrado essa cultura grega pagã dentro mesmo da igreja. Tem pastores que jogam bolas ungidas, bolas com mistério, que jogam as pessoas pelo chão e traz uma sensação de Deus estar no local. Já acontece mesmo, falo isso com vergonha, dentro das próprias igrejas. Acontece temas, EBFs, que bolas são jogadas dentro do templo, dentro da igreja, como se fosse uma adoração a Deus, um serviço a Deus. Infelizmente, que vergonha. Pastores que perderam a moral, perderam a autoridade e estão deixando demônios colocarem os seus rótulos dentro dos seus trabalhos missionários. Demônios que já estão rotulando a igreja com o mesmo espírito atlético da Grécia, da Olímpia. Infelizmente. E evangélicos que fazem correntes de oração para o time vencer. Isso é feitiçaria espiritual, como está em Gálatas 5, versículo 20. Pecadora deseja a matéria, né, que a pecadora ela deseja contra o espírito, e o espírito deseja contra a nossa natureza pecadora. Estas duas coisas são opostas entre si, por isso vocês não podem fazer tudo o que gostariam de fazer. Bíblia VFL, Gálatas 5, versículo 20. Mas se é que vocês são guiados pelo Espírito, então não estão debaixo da lei. As obras da natureza pecadora são bem conhecidas. Elas são imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, que o futebol é uma idolatria, bruxarias. Muitos futebolistas estão ligados à bruxaria. Ódio, muitos irmãos odeiam outro por causa do futebol. Brigas, eles brigam nos estádios. Ciúmes, iras, egoísmo, rixas, divisões, inveja, embriaguez. Muitos bebem, estão envolvidos em orgias e coisas iguais a esta. A Bíblia diz: eu já os avisei a respeito dessas coisas, os aviso novamente. Aquelas pessoas que praticam estas coisas não vão herdar o reino de Deus. A conclusão é a seguinte: chamado ao arrependimento. O futebol não é pecado, né? Não é um pecado descrito na Bíblia de forma clara, dizer, esse texto aqui está falando a respeito do futebol em si. Mas o que nós vimos aqui é muito sério. Nós vimos que o futebol ele leva os crentes a pecarem em outras áreas e âmbitos do Evangelho. E outras partes da Bíblia são pisadas. Como acabamos de citar aqui em Gálatas, pessoas que vivem essas práticas. Então Satanás sabia, ele é estrategista, e para matar o crente, ele nunca queria mostrar os seus enredamentos por trás. Mas infelizmente, ele tem muitos crentes na mão dele. Eles são idólatras. Eles têm ídolos do futebol,
como Neymar, Messi e muitos outros no seu coração, mas não tem a Cristo, só nos lábios. Mas o fanatismo religioso, né, o futebol em si, não é o pecado tão grave como no caso do fanatismo sobre ele, que já é idolatria. 1 João capítulo 5, versículo 21, na Bíblia nova versão transformadora, NVT, fala: filhinhos, guardem-se dos ídolos. As ações práticas são o seguinte: primeiro, jejuar de futebol se ele domina a sua vida. Segundo, doar o que gastaria com ingressos para missões. Isso são ações práticas. Se você quer ter uma vida transformada, então comece tomando decisões. Terceiro, se você realmente se acha um crente, então pregue para os torcedores. Deixe de fazer o que eles fazem. Leve a eles a Cristo, pregue para eles. Eles precisam de Cristo, mais do que vitórias dos teus próprios times. Que nossa paixão seja Jesus, o único digno de adoração. Versículo para meditação que eu vou deixar é Colossenses capítulo 3, versículo 5. Na Nova Bíblia Viva fala a ganância e a idolatria. Ezequiel capítulo 14, versículo 3. Na Bíblia BJ fala: estes homens ergueram ídolos em seus corações. Atos capítulo 17, versículo 16, na Bíblia NVI, Nova Versão Internacional, fala: Paulo ficou perturbado com a idolatria em Atenas. Então, que essas passagens te mostre que realmente Satanás estava te mantendo no cativeiro da idolatria. Então, medite nas passagens. Que Deus abençoe grandemente a tua vida e veja os outros vídeos. Com certeza eles vão aparecer no canto da tela, no card aí. Você vai, assista e medite. Saia da idolatria do futebol, fuja, porque idolatria é pecado. E os idólatras não herdarão o reino dos céus, como a gente viu em Gálatas 5. Fica com Deus. Deus te abençoe. Jesus, o reino do céu é o melhor time. Jesus é maior do que todos os ídolos. Faça tudo para a glória de Deus. Busque servir a Deus sem ídolo no teu coração. Não deixa que nada te embarace. A Bíblia diz assim mesmo, olha, que o homem, quando ele é chamado para servir, ele não se embaraça com coisas dessa terra. Não se embarace com as coisas deste mundo. Não se embarace com o vício do futebol. Sirva a Deus. Busque pela tua alma, pela tua vida. Busque uma vida de comunhão, uma vida que vai fortalecer a tua fé. E isso eu vou esclarecer muito mais no terceiro vídeo. Já aguardo você. Até lá, no terceiro. Fica com Deus. Que Deus abençoe a tua vida grandemente.